Então, oficialmente, boa noite, mulherada. Hoje o nosso encontro tem um quê mega especial. Entre todas as coisas que a gente poderia já trazer e falar, a gente decidiu, em uma conversa aí com a Thaís, para a gente dar uma segurada e falar sobre os benditos dos sabotadores. E talvez faça sentido para vocês, porque a gente anda falando sobre algumas coisas aí que estão travando, que estão enroscando. E como a gente valoriza e fala muito do autoconhecimento, não adianta a gente não dar esse passo, não olhar para o que está nos travando, resolver, para que na nossa caminhada, aqui na nossa jornada, isso a gente resolva, isso não nos trave mais, né? Então, antes de passar aí para quem entende muito do assunto, que é a Thaís, que veio com esse conteúdo incrível, eu só queria trazer algumas coisas para vocês, meio que para vocês já irem preparadas. A gente colocou um teste, né? É importante, fundamental, fazer esse teste, porque aí a gente vai conseguir, inclusive, entender os sabotadores juntas. Se a nossa intenção nessa jornada é que a gente caminhe juntas, vocês precisam trazer esse resultado para que a gente realmente possa auxiliar e puxar a orelha, e bater, e abraçar, sempre no momento certo, mas a gente tem que fazer isso. E por que os sabotadores? Sabe aquela cobrança excessiva? Tá nele. Sabe aquela procrastinação? Tá nele. Sabe aquele medinho e aquela insegurança? Tá nele. Sabe aquela bendita palavra do perfeccionismo? Tá nele também. Sabe aquela síndrome da impostora? Nossa, tá nele também. Sabe a falta de posicionamento? Tá nele também. Então, quando a gente identifica algumas situações, algumas características que nós passamos, que nós vivemos, que nós sentimos, a gente consegue resolver coisas do nosso trabalho. Às vezes está sentindo que está patinando, às vezes não tem clareza para alguma coisa, às vezes não consegue precificar, porque é muito além do financeiro, não está entendendo o valor daquilo de verdade. Tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Não sei como é que o carro está guardado, eu acho que ele está certo, mas eu não sei. Tudo isso responde para. Tudo isso tem a ver com o autoconhecimento. Então, a gente vai precisar dar uma olhadinha para alguns pontos. E, assim, apesar do nosso encontro estar gravado, essa consulta, esse material é restrito, é só nosso. Aproveito para falar que a gente precisou fazer uma atualização muito importante na plataforma, e vocês vão conseguir ver isso aí já na sexta-feira, tá? Então, quem não tiver com acesso, pode me chamar. Eu prometo reenviar o acesso de todas por e-mail, tá? Então, amanhã eu reenvio, se não receber, pode me chamar. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse conteúdo, apesar de estar sendo gravado, é um local seguro para vocês falarem e para a gente conversar sobre os sabotadores. Alguém aqui não fez o teste? Todo mundo que está na sala fez o teste? Perfeito. Porque aí a gente consegue ser ainda mais pontual. Certo? Dúvidas, estamos aqui e eu realmente espero que a gente mate no dia de hoje esses sabotadores. Combinado? E aí eu quero agradecer, porque a Thaís, com a delicadeza dela, ela... Tá tudo bem, Rô? Travou? Acho que travou. Tá, sai e volta, isso. A Thaís, com a delicadeza dela, em um dos nossos encontros, ela me chamou querendo contribuir, porque ela sentiu que isso ia ser muito importante, e por isso que eu falo que a ideia de vocês, a participação de vocês é muito importante. Percebeu, sentiu, quer trazer alguma coisa? Vamos conversar, no momento certo a gente encaixa
Então, Thaís, já agradeço. Muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu olhar cuidadoso quando percebeu que seria importante a gente atuar com os sabotadores. Seja muito bem-vinda ao palco do Mabis. Tranquilo, Eli está dirigindo, por isso que a câmera dela está fechada. Você fez o teste? Fez, né? Ele respondeu lá no grupo que fez. Beleza. Então, Thaís, estou aqui porque eu puder te ajudar. Obrigada. Acompanhando os bastidores. Mônica está aqui também. Qualquer coisa, só pedir socorro. Mas a casa é sua. Pode compartilhar por aí, que eu acho que você fica mais à vontade em questão de... É o mesmo material que você me mandou. Sim. Vivi também, tranquilo. Vivi, só dá um ok se você chegou a fazer o teste do link lá que a gente mandou no grupo. Perfeito. Então, tá, é com você. Estarei aqui no mudinho, mas qualquer coisa pode me chamar. Tá bom, obrigada. Bom, boa noite, mulherada, tudo bem? Bom, muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco com esse movimento e trazer um pouco do meu conhecimento. Essa queixa surgiu principalmente de mim, porque no último encontro da Fabi, eu saí com muitas provocações, com vários insights, assim, de, meu Deus, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo avançar? E aí eu me lembrei desse teste de sabotadores que eu tinha feito um tempo atrás e aplicado, e que a gente precisa constantemente refazer, porque as circunstâncias da nossa vida mudam, mas os nossos sabotadores sempre estão ali, né? Então é necessário a gente olhar para eles, para que a gente possa ter postura de poder mudar essas situações da nossa vida. Poder nomear esses sabotadores é o que nos torna fortes, né? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Só um instante. Foi. Todo mundo está vendo? Ok. Então, vamos lá. Antes de começar a falar um pouquinho sobre os sabotadores, eu vou me apresentar novamente para quem eu não tive a oportunidade de me conectar, tá? Meu nome é Thaís Matiazen, eu sou psicóloga, sou especialista em gestão de pessoas, na parte de indicadores de desempenho e competências comportamentais. E eu trago esse material como uma parte da minha trajetória na parte administrativa e também socioeducacional, trabalhando com esse desenvolvimento humano. E hoje a gente vai falar sobre os sabotadores e as estratégias de desenvolvimento. Mas antes, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês levarem até o final do nosso encontro, que a sua mente é aliada ou inimiga de vocês, hoje em dia? E aí vocês não precisam responder aqui no chat, deixa só essa provocação até o final. E antes de a gente falar sobre o sabotador, a gente precisa falar sobre a inteligência positiva, que é a matriz, né, de todo esse conhecimento. O que é a inteligência positiva? É o nosso jardim que a gente cultiva na nossa mente. É a capacidade de poder criar flores ou também ervas daninhas. E muitas vezes a gente acaba criando mais ervas daninhas do que flores, né? Porque quem nunca teve aquele pensamento de que não iria conseguir, de que iria falhar? E esses pensamentos muitas vezes acabam pilotando a nossa vida, fazendo com que a gente tenha atitudes desfavoráveis ao nosso crescimento. E o QP, que é aquele teste que vocês fizeram, o segundo, depois dos sabotadores, é a nossa capacidade, a nossa porcentagem de mudar esse cenário, de ter o nosso sábio trabalhando ao nosso favor. E há pesquisas que já indicam para a gente que um QP elevado faz com que a gente tenha maior sucesso profissional nas relações em todas as áreas da nossa vida. E agora falando sobre os sabotadores, que vocês puderam ver lá no relatório de vocês. São esses padrões mentais, esses sentimentos, esses pensamentos que nos limitam e surgiram lá na nossa infância, quando a gente precisava ter técnicas ali para sobreviver com o ambiente e com as pessoas, e hoje nos limitam. E o sábio é justamente a nossa capacidade de poder lidar com essas circunstâncias e ter atitudes mais saudáveis.
E vou trazer um caso aqui que é da minha família, com autorização das pessoas, que é o caso de duas irmãs, que são filhas de uma mãe solo, passaram por muitas dificuldades financeiras e até de moradia. E uma delas constantemente tinha o pensamento que ela precisava estudar para ser alguém na vida. E quem nunca ouviu isso, né? Eu mesma já ouvi várias vezes. E, diante disso, a outra irmã já tinha muitas justificativas para não conseguir fazer algumas coisas, como essa situação é difícil, eu não vou conseguir lidar com ela, talvez a vida seja assim mesmo. E aí o tempo foi passando, a primeira irmã foi a primeira da família a terminar a graduação, e a outra se casou e teve filhos. E aí eu queria perguntar para vocês, qual das irmãs vocês acham que agiu mais pelo sabotador? Pode colocar no chat, pode falar. Alguém quer falar? A gente pede para ir uma de cada vez, quando acontece isso, a gente sempre fala, calma, gente, que a gente vai dar atenção para todo mundo, uma de cada vez. Sim. E vamos lá nas respostas. Pode começar por você, Fabi. Já me colocou no fogo, olha só. Já tá com o microfone ligado. Não é? É aquela que fala que não vou conseguir. É aqui. Certo. Alguém mais quer falar? Uma de cada vez, né? Estão quietinhos hoje. Concorda com a Fabi também. Então, eu vou dar aqui uma segurada nessa historinha. A gente vai falar um pouco sobre sabotadores e depois eu vou retornar nela, para a gente refletir um pouco. E aí vocês fizeram um teste e descobriram qual que é esse inimigo interno, esse sabotador que está impedindo você de avançar na vida, né? E aí a gente tem aqui 10 sabotadores. O crítico é o universal que todo mundo tem. Todo mundo critica, às vezes, a si mesmo, as circunstâncias, ou mesmo o outro. Desculpa. Mas a gente tem o auxiliar, aquela segunda vozinha que toma ali conta das nossas ações no dia a dia. Dentre esses 10, a gente tem o insistente, que é o famoso perfeccionista, além do razoável, o prestativo, que busca pela aceitação, o hiperrealizador, que depende de realizações constantes, o vítima, com tendência de ser martír, o controlador, que precisa ter as rédeas ali da situação, o hiperracional, que foca sempre no processamento e na justificativa, no hipervigilante, que está sempre atento a todos os perigos do ambiente, o inquieto, que busca por essa excitação, e o esquivo. Acredito que aqui no grupo a gente deve ter vários sabotadores. E agora eu queria que vocês me contassem aqui situações, se vocês se sentirem confortáveis, em que vocês notaram esses sabotadores pilotando sua vida, ou falar qual que é esse sabotador que vocês têm. Posso falar? Pode, Rose. Depois de 60 anos de existência, eu descobri que eu tenho o esquivo, que eu sempre fugi de briga. Eu sempre fugi de competição. Eu fujo de conflito. Já mudei várias vezes na minha vida de residência, fugindo de situações. Pronto. Acho que não preciso falar mais nada. Eu compartilhando aqui a minha experiência também, eu achava que o meu era o insistente, o crítico, e depois de fazer eu descobri que era o prestativo, que o prestativo guiava muito mais minhas ações do que o crítico ou o insistente. Então isso também foi uma surpresa para mim. Mônica. Eu também, assim, sem teste, né? Eu sempre achei que era o crítico, mas o meu é hipervigilante, que eu não sei se é tão melhor do que o crítico, né? Mas faz super sentido lendo lá a descrição do teste.
Sim, não tem um melhor ou um pior, tem o que fez sentido para a gente em alguma época da nossa vida. E aí agora a gente precisa repensar se ele está mesmo atuando com a gente ou não. Tudo bem também. Eli? O meu também deu prestativo. Também eu achava que não era. O maior foi prestativo. Depois vem os outros. Slane? Então, eu achava que o meu era o crítico, né? Só que deu hiperrealizador. Então, eu não sei se eu. Agora eu fiquei perdida, porque eu sempre me achei muito crítica, só que no teste saiu hiperrealizador, que depende de constantes realizações para se sentir, sim, bem. Alguém mais? A Mari falou que o dela é o esquivo no chat, né? E aqui eu vou colocar um adendo, até para desmistificar também sobre o crítico, porque eu também achava isso, que eu era mais crítica. Mas o crítico, ele é universal, todo mundo tem esses pensamentos críticos. Então, ele surge como aquela primeira voz na nossa cabeça e puxa esses outros que são mais específicos às vivências de cada um. Então, por isso que o de vocês deu diferente do crítico, porque o crítico todos nós temos. Certo. Então, eu vou aqui voltar na nossa história, né? Sobre as irmãs. Uma das irmãs conseguiu terminar a graduação, continuou suas especializações, e a outra se casou e teve filhos. Essa que fez várias especializações, a primeira irmã, ao chegar aos 50 anos, ela entrou em crise, ela teve um burnout no trabalho dela, sua mente, seu corpo estava muito fadigado, e ela começou a se questionar se aquela busca que ela estava tendo na vida dela, de ter cada vez mais cursos, cada vez chegar a um patamar mais alto na carreira dela, se aquilo estava sendo verdadeiramente significativo para ela. E foi quando ela descobriu esse sabotador insistente, perfeccionista. Então, a gente precisa pensar o quanto que esse sabotador ele está nos impulsionando e o quanto ele também está nos prejudicando. Porque inicialmente a gente achou que aquela segunda irmã era a que estava agindo com mais sabotadores por ter o vítima. Mas essa primeira irmã também foi tão afetada quanto, mas com outro, que era o insistente e perfeccionista. Com o decorrer da vida, essa segunda irmã, ao se casar e fortalecer a rede ali de contato dela, conseguiu ressignificar aquela vivência da infância. E essa primeira irmã, que inicialmente a gente achou que tinha conquistado sucesso, aos 50 anos repensou sobre a trajetória dela. Então é por isso que é importante a gente olhar com muito carinho os nossos sabotadores e notar se ele realmente ele é nosso aliado ou nosso inimigo. Porque a gente tem o costume de achar que nesses casos quem tem o insistente ou o hiperrealizador, que ele está ali nos impulsionando, que está fazendo a gente ir para frente. Mas qual que é o preço que a gente está tendo com esse sabotador tomando conta da nossa vida, né? E aí agora a gente vai falar sobre o mais importante, que são as estratégias para a gente lidar com esses sabotadores. Essas estratégias que eu vou trazer aqui é do livro Inteligência Positiva. Vou mandar para vocês também o livro, caso vocês tenham interesse de ler. E essas estratégias, elas são universais para todos os sabotadores, tá? Indiferente de qual o seu sabotador, ela é muito prática. E a primeira técnica é desarmar justamente o sabotador, é trazer ele para a consciência. Eu trago aqui até... Pode falar, Mari. É só para mim que não está aparecendo inteiro o slide? Aqui está inteiro para mim, deixa eu ver. Aqui está inteiro também. Acho que então é só para mim. Vê se não é o zoom do seu navegador, talvez possa ser isso. Tá bom, obrigada. De nada.
Bom, então vamos lá. A primeira técnica é você nomear esse sabotador. É você começar a reconhecer toda vez que ele aparece. Quando, no meu caso, que eu sou prestativa, mas muito próximo também, eu sou hipervigilante, assim como a Mônica. Quando eu começo a pensar demais em tudo que pode dar errado sobre a minha vida, eu penso, ó, lá vem o hipervigilante. Toda vez que eu começo a nomear e ficar quando esse sabotador, ele está tomando conta dos meus pensamentos, eu começo a ele dissociar da minha personalidade. Não é o meu pensamento que vai limitar quem eu sou. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. E tem muito poder. O eu não consigo de falar, o meu sabotador acha que eu não consigo. Porque aí a gente deixa de pegar essa carga pesada de nos colocar lá embaixo por conta do nosso sabotador. É entender que ele surgiu, ele faz parte de quem nós somos, mas ele não nos define. E reconhecer ele é o primeiro passo. E aí aqui eu vou pedir para vocês colocarem no chat, eu também falar, se vocês fossem dar um nome para o sabotador de vocês, qual seria? O meu, que é prestativa, eu costumo muito chamar de Madre Teresa. Toda vez que eu quero ajudar alguém, coloco as minhas necessidades em segundo plano, eu falo, ó, lá vem a Madre Teresa, querendo ajudar todo mundo e nem terminou o que tinha que fazer. E se vocês fossem dar um nome para o de vocês, qual seria? Vocês podem colocar no chat, podem falar. Da Mari seria medroso. Da Tami seria prestativa. Então, temos outra Madre Teresa aqui também. O da Eli é o quietinho, porque ela é inquieta. Da Rose, preguiçoso, preguiça de se meter em conflito. Muito bom. A Eli Caproni ia ser lá vem a boazinha. É prestativa também, né? E depois vocês vão receber um material que eu vou deixar de fixação, aí vocês podem dar um nome para o sabotador de vocês, se não conseguir pensar agora. Cansado, porque vive querendo resultado, sim. E é isso, quando a gente começa a dar um nome para ele, ele passa a deixar de ser nosso inimigo e a gente toma o controle, né, da nossa vida. E aí agora a gente vai para a segunda estratégia, que é fortalecer o sábio. Essa estratégia, ela tem 5 passos, eu vou passar por cada um deles, mas eu vou deixar no material depois de fixação, para vocês fazerem com mais calma, porque são exercícios que vocês precisam incorporar na vida de vocês, no cotidiano mesmo, tá? Então, a primeira é a empatia. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente conhece esses sabotadores é entender que eles surgiram em um momento de dor na nossa vida, um momento que a gente precisou desenvolver essa estratégia de sobrevivência e que hoje a gente precisa acolher isso, a gente precisa ressignificar esse sentimento, né? E a técnica, a melhor técnica para cultivar essa empatia é pegar uma foto de vocês quando vocês eram crianças e pensar quais eram os sentimentos que você tinha naquele momento, o que que aquela sensação, né, te desperta hoje, e como você poderia acolher esses sabotadores que surgiram nessa criança e entender que naquele momento eles foram importantes, mas que agora você precisa deixá-los ir.
E deixá-los ir significa primeiro entender essa dor e o que causou para você, né? Desculpa. Então, esse é o primeiro exercício da empatia. O segundo é a exploração. A gente tem muita mania de seguir pelo piloto automático, não pensar antes de, não pensar realmente sobre as situações antes de agir. Quando vem um problema, a gente já quer resolver antes de entender esse problema. Eu parei para pensar isso também semana passada. Meu filho estava bem amuadinho, né? Até quando eu fiz reunião com a Fabi, ele também estava. E ele estava muito cabisbaixo. Eu falei, filho, põe o tênis e a gente vai no shopping, para você ir no parquinho que você quer. A gente foi para o shopping, só que quando chegou lá, ele estava muito irritadíssimo, muito bravo. E quando a gente chegou em casa, eu falei, filho, mas o que aconteceu? Te levei no shopping que você queria. A gente brincou, se divertiu, e você ainda ficou irritado? E ele virou assim para mim e falou, mãe, mas eu não queria ir pro shopping, eu queria ver desenho. E aí foi que eu pensei, o quanto eu estava ajudando ele, ou o quanto eu estava me ajudando, né, com aquela frustração. A boazinha, a Madre Teresa aparecendo, querendo ajudar a criança que estava cabisbaixa, e às vezes ele só estava cansado. Então, eu poderia, nessa situação, simplesmente ter entendido melhor a situação, conversado com ele, e isso teria mais resultados para mim. Então, a gente precisa parar, desacelerar um pouco e pensar o que mais eu posso descobrir sobre isso. E essa pergunta se fazer sobre qualquer situação desafiadora ou nova que surja na vida, realmente entender o que está acontecendo ali antes de buscar as soluções. E a terceira técnica é a inovação. E esse eu vou deixar um exercício bem legal também no material para depois a gente fazer, que é romper os padrões que a gente já tem e encontrar novas formas de agir. Porque esses sabotadores, eles já estão ali estabelecidos na nossa vida. Então, eles dão respostas semelhantes a problemas que a gente tem. E para a gente quebrar esse ciclo, a gente precisa pensar de uma forma diferente. Então, tem o exercício sim e. Da próxima vez que você tiver uma ideia, antes de você rebater com um sabotador se aquilo é bom ou ruim, explore mais essa ideia. Sim, e o que eu mais gosto dessa ideia é que eu posso aplicar em várias situações. Então, sempre que tiver uma ideia, refute falando o que você gosta naquilo, antes de trazer um empecilho, antes de trazer uma justificativa, uma racionalização sobre isso. E o exercício que a gente vai fazer depois, com o material de fixação, é pensar todas aquelas ideias que a gente tem do negócio, que a gente não coloca em prática, porque a gente não acha que é bom o suficiente, ou a gente acha que não vai trazer resultado, ou que a gente acha que não vai conseguir dar um valor para isso. Pensar o que você mais gosta dessa ideia, separar um tempo para listar tudo dessa ideia e simplesmente trazer à luz a sua criatividade, antes de colocar os empecilhos. Isso é a técnica da inovação que a gente deve fazer sempre que tiver uma ideia e incorporar no nosso dia a dia. A quarta estratégia é a navegação. A gente também tem o costume de, quando se encontra no meio de duas decisões, tomar a decisão que está mais confortável para o nosso sabotador. Ouvir essa voz inconsciente. E uma forma de desacreditar esse sabotador é pensar o quão alinhada aquela decisão está com o nosso propósito, com a nossa motivação de vida. Mas para evitar que a gente pense demais sobre isso, o exercício é imaginar como se a gente estivesse lá no final da nossa vida, fazendo aquele balanço sobre o quão significativa foi a nossa vida. E pensar quais decisões você gostaria de ter tomado naquele momento. É um exercício que a gente também faz em qualquer situação em que tiver que decidir um caminho. E a última é a ativação do sábio. A Fabi sempre fala de tomar cuidado com quem se senta na nossa mesa, e aqui eu vou trazer uma outra situação. A gente precisa, nesse caso, fazer o sabotador sentar na nossa mesa, mas aprender os bons modos. Aprender que ele tem que agir da forma que a gente delimitar. E aí fazer com que a gente tome o lugar desse sabotador. Toda vez que tiver uma situação conflituosa ou uma situação que te desafie, você pensar, como o meu sabotador agiria? Como o meu sabotador pensaria sobre isso?
E assim, usar as estratégias anteriores para poder fortalecer o seu sábio. E assim a gente cria o novo fluxo mental, de que primeiro eu me acolho, descubro o que é aquela situação, traço alternativas novas, decido um caminho a seguir e assim eu ativo o meu sábio para ter decisões assertivas. Então eu vou pedir para vocês agora escreverem no chat ou me contarem como você ativaria esse fluxo mental diante desse caso que eu vou trazer, que provavelmente todo mundo que é empreendedora já passou. Na sua empresa, você vivenciou a perda de um cliente importante e muito valoroso. Perdeu ele para a concorrência. Como que você aplicaria esse novo modelo mental? Aí me conta, diante desse desafio. Fala, Lili. A gente tem esse novo modelo mental baseado nas 5 estratégias que a gente discutiu. E eu trouxe um caso hipotético aqui, mas que pode se adequar a várias empreendedoras também. Sua empresa vivenciou a perda de um cliente importante e muito valoroso para a concorrência. Como que você aplicaria esse novo modelo mental para você tomar uma decisão sobre esse problema? Fala, Mari. Vamos lá, vamos ver se eu aprendi aí com todas as suas explicações. Na verdade, assim, primeiro, esse acolho como me sinto, falando da empresa, veria ali o prejuízo, né, que a empresa tomou com a perda desse cliente, né, e, e começar a analisar o que poderia ter ocorrido de errado para que esse cliente tivesse ido para a concorrência, né. Não também só se acusando, mas usando a estratégia da onde erramos, né, para ter perdido esse cliente. Aí aqui na segunda opção fala, descubro que é aquela situação profundamente. Já pontuei que é para saber mesmo as causas e trago novas alternativas. Aí vai naquela parte de decisão, né? O que o meu sabotador faria? Iria atrás desse cliente para reconquistar ou iria atrás de novos clientes? Meu é esquivo, então medroso, ia deixar para lá. Então, assim, eu teria que me desafiar vendo novas estratégias para trazer esse cliente, se ele é tão importante para minha empresa, trazer ele novamente. Eu acho que eu pensaria dessa forma e veria aí como que eu usaria essas estratégias para trazer o cliente novamente. Isso mesmo. A Rose pensaria o que eu fiz de errado para perder esse cliente, o que eu poderia ter feito diferente para que isso não acontecesse. Sim, essa seria na etapa de descobrir a situação profundamente. Às vezes a gente precisa só ouvir o cliente, né, e saber o que realmente aconteceu. E a Tami falou ativar o sábio com decisões assertivas. O que seriam essas decisões assertivas diante dessa situação? Alguém mais quer falar? Levante a mãozinha de cada vez. Isso. Analisar o que aconteceu e tentar corrigir o erro. Eli. Enquanto você perguntava, eu fiquei muito confusa na minha mente, porque eu queria entender esse caso hipotético
e ao mesmo tempo eu trazia isso para a minha realidade. Sim, Então, não sei se aconteceu, né, com a minha prestação de serviço. Então, eu não entendo, assim, para mim, eu não entendo como, assim, quando as pessoas deixam de estar ser atendidas por mim, elas não me dão uma, eu não tenho, assim, essa imagem, todos são muito valiosos, todos os clientes são muito preciosos. sim, Então, eu fiquei, assim, eu consigo entender isso, o que a Mari até falou hipoteticamente, né, eu também tinha essa linha de pensamento. Tem a questão, né, no meu caso, que sou prestativa, né, e a minha profissão também não me deixa eu ir mais a fundo, né, que sou psicóloga também, ir mais a fundo no sentido de ficar perguntando ou ficar tentando esmiuçar mais. É nesse sentido. Então, eu fiquei confusa agora. no caso da psicologia, o que eu faria? Quando eu atendia, a gente costumava muito fazer isso. Quando eu perdi um cliente, eu sempre revisava, assim, todos os pareceres, toda aquela jornada do cliente, para ver se teve ali, por exemplo, eu era psicanalista, né, naquele momento, lá na faculdade, a gente também tinha muito uma técnica da gente revisitar qual que era a nossa contratransferência, né, no Sim, caso. sim, sim. Então, verificar se não foi algo que eu executei junto com outro cliente que fez com que ele abandonasse aquela terapia, ou se foi em algum momento de conflito ali dele, e entender como o meu sabotador está agindo naquele momento e como eu poderia fazer diferente daqui em diante. Essa questão de quando sai revisitar todo as minhas anotações, isso também é de praia, eu faço isso. Mas eu Sim. nunca fiz isso pensando em sabotador. Sim, E como uma prática que a gente aprende isso. sim. Porque às vezes entender a situação profundamente é simplesmente nos debruçar mais sobre aquela situação e despender de um tempo para mergulhar a cabeça e pensar o que foi que aconteceu e que eu posso fazer de diferente. Uhum. Talvez com vendas ou produtos ou de uma outra forma, talvez você consiga até abordar novamente esse cliente, Isso. né? E no caso também da psicologia, e como a Mari falou, de conquistar novos clientes também, de que forma eu posso também abordar um novo público e conquistar, assim, a minha rentabilidade, e isso que eu perdi. Uhum, obrigada. Mari. Acho que a Slaine falou também. Eu estou Tentar. bem falante hoje, porque as mulheres estão bem quietinhas hoje. Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, eu acho que no caso da Eli também dá para utilizar ele, é que aí a gente já não entra na esfera de um cliente valioso, talvez o ponto de vista. Por exemplo, quando alguém vai fazer um primeiro atendimento contigo, eu não sei como que vocês trabalham, né, por ser prestação de serviço, mas vamos dizer, entre aspas, um orçamento, como que conhecer o seu trabalho, e depois vamos supor, desse primeiro atendimento, você descobre, por acaso, que essa cliente que você fez um orçamento está com outra psicóloga, por exemplo. Acho que dá para também ir por essa linha, né? Sim, é que nós trabalhamos também com a questão da empatia, né? Porque muitas vezes a pessoa vem a primeira vez, por mais você, vamos colocar assim, né? Faz ali o trabalho redondinho, mas não deu aquela liga, e a gente tem, né? A gente respeita isso também, né? Então, eu entendi o que você falou, mas a gente tem isso. E é muito raro, pelo menos, eu nunca fiquei sabendo, não sei se as outras terapeutas, assim, ó, estava passando comigo e daqui a pouco passou com a Thaís. A gente não tem essa informação, É, Ah, entendeu? A gente não consegue ter essa informação, olha, passou. E aí tem essa coisa dessa liberdade da. Ai, fugiu a palavra agora da minha boca. Essa liberdade de ter, vamos usar essa, não é essa palavra técnica, ter essa liga com o profissional, porque precisa existir isso para poder fluir o processo terapêutico. entendi. tem o que a Slaine, foi a Slaine que falou aqui.
Foi. E faz parte de a gente perder clientes também, às vezes é questão de identificação, no caso da psicologia, e isso não deixar isso ativar o crítico, de levar para si como se fosse um problema seu, como se fosse uma técnica exclusiva sua que fez com que a pessoa abandonasse. Às vezes tem um momento pessoal dela, financeiro, outras situações que estão interferindo ali. Então, nesse caso, talvez, acolher o seu sabotador não seja nem o prestativo, mas o crítico, de não levar essa situação como algo que seja prejudicial à sua conduta, que seja algo de você, né? É entender que há outras circunstâncias que afetam também esse processo. Mas obrigado, Mari. De nada, amor. A Slaine falou, entender que faz parte do risco perder clientes, ir atrás dele para saber o porquê e onde podemos melhorar, com base no feedback, buscar novas formas de melhorar o meu serviço e tentar captar novos clientes para cobrir o déficit. Sim, o fluxo mental é esse para quem oferece os produtos. Você está acolhendo o sentimento que você teve diante disso e depois disso, explorando a situação, vendo novas formas de ação. Alguém mais quer contribuir com a situação? Mônica. Tô quietinha hoje vendo a mulherada falar. Porque é um assunto que traz muitas reflexões, né? Então, às vezes não dá para responder porque você fica só Sim. analisando. Aí essa pessoa já é analítica, né, de carteirinha, enfim. Uma coisa que em alguns processos de autoconhecimento que eu tenho feito, e aí foi um exercício que eu já fiz há alguns anos, mas que eu sempre revisito, como eu sou hipervigilante, eu sou muito ansiosa, praticar a questão da presença mesmo. Sempre quando eu vejo que isso está me atrapalhando, eu tenho alguns exercícios que eu faço, né, de respiração, e aí pensar, posso resolver agora? Não. Está dentro do meu controle? Não está. Então, solta. Porque essa questão do hipervigilante, ficar pensando no futuro, pensar demais, tira a gente da situação presente, né? Então, é um exercício que eu faço sempre, que é me questionar. Está dentro do meu controle? Eu posso resolver agora? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora? Para poder dar uma acalmada, porque senão a gente fica no problema, e às vezes nem é um problema, né? É só a cabeça pensando demais. Sim. É importante você poder se olhar com esse olhar de compaixão e saber que naquele momento você precisa dar uma desacelerada para depois pensar sobre isso. Obrigada, Mônica. E aí agora a gente vai falar justamente sobre isso que a Mônica falou, que é exercitar a nossa mente, porque assim como o nosso corpo precisa da musculação para fortalecer os músculos, a nossa mente precisa constantemente ser reforçada, né? E a gente tem o costume de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de conduzir vários projetos um em cima do outro, e não parar para se observar como está se sentindo, realmente vivenciar as coisas no presente. Quantas vezes a gente está com pessoas no nosso convívio e a gente não está verdadeiramente presente naquela situação? Ou quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa de trabalho, mas está fazendo várias outras coisas simultaneamente, com o celular na mão. Então, prestar atenção nas circunstâncias da nossa vida e como o nosso corpo reage a elas é muito importante para que a gente vá fortalecendo esse sábio, para que a gente busque, assim, esse autoconhecimento mais profundo. E tem coisas fáceis que a gente pode fazer no nosso dia que exercita essa mente, que é beber água e sentir a sensação da água descendo no nosso corpo e nos fortificando. É respirar profundamente e sentir o nosso peito subindo e descendo. É ao dar um abraço numa pessoa, a gente verdadeiramente sentir aquele acolhimento, realmente sentir o calor que a pessoa emana para a gente. E a gente costuma simplesmente fazer as coisas no piloto automático e não se atentar a isso. Então, essa técnica é, por 10 segundos, repetidas vezes durante o dia, você prestar atenção nos seus 5 sentidos.
E isso pode ser associado também a coisas que a gente faz no dia a dia e todos os dias. Ao comer, a gente prestar atenção como a gente come, ao ir no banheiro, tirar um tempo para fazer essa respiração, associar rotinas que são imutáveis, porque assim a gente mantém a constância no início. Até porque o nosso hábito, ele se desenvolve depois de consecutivas vezes que a gente realiza. Então, quanto mais a gente reforça um comportamento, mais a nossa mente entende que aquilo precisa ser presente na nossa vida. E todos esses exercícios, eles precisam ser constantes, para que a gente comece realmente a ter uma mudança nesse fluxo mental. E esses exercícios físicos são muito bons para isso, como a Mônica falou também. Então, gente, era isso que eu tinha para discutir mais com vocês, que eram essas técnicas da gente se atentar em como a nossa consciência, ela pode ser desperta através dos nossos sabotadores. Eu não entrei tanto em cada sabotador, até para não trazer aqui grandes desconfortos para vocês, mas no relatório que vocês receberam, o do QP e do sabotador, ele fala muito quais são os pensamentos que a gente tem, quais são as sensações que a gente tem quando esse sabotador ele emana, quais são as circunstâncias que eles costumam aparecer. E quanto mais a gente se atentar à presença dele, mais a gente consegue lidar e ter o poder de resolver essa situação, para que o nosso sábio fique mais fortalecido. As nossas estratégias são essas 3 primeiras. É reconhecer o nosso sabotador toda vez que ele aparece, é poder ter aquelas 5 técnicas de fortalecer a nossa mente, e, por último, treinar os nossos músculos mentais, nos atentando de forma presente aos sinais que o nosso corpo dá. Aprender a escutar um pouco melhor como a gente está se sentindo. Pensar de forma mais estratégica. Pensar de forma mais sensitiva com o nosso sábio. Quanto mais a gente pratica isso, mais sucesso a gente tem a longo prazo. Então, a consciência de que esse sabotador existe, ele não vai sumir, ele está aí do seu lado 24 horas ao decorrer da sua vida, é o primeiro passo para que você possa praticar essas estratégias e depois transformar a sua vida e ter mais resultados. Eu vou deixar um material com vocês lá no grupo, que tem essas perguntas que eu coloquei aqui, para que vocês possam tirar um tempo tranquilo da vida de vocês para refletir sobre essas coisas, para refletir de que forma vocês podem ter uma atuação mais consistente, mais alinhada aos objetivos que vocês possuem, com mais consciência. E é isso. Obrigada, pessoal. Olha, se a Mônica me falasse agora sobre o marketing, ela me diria que não pode terminar com é isso. Esse é o meu primeiro sabotador. Aparecendo e criticando aqui, ó. O ponto positivo é que na hora você já, opa, eu não deveria ter falado. Eu olhei para os olhos da Mônica e falei, olha, a estratégia de marketing falhou aqui, o meu crítico. Aqui é o nosso então espaço explica. seguro, tá tudo bem. Mas então explica, amor, por que a gente não termina com é isso? A gente não... para não dar essa sensação, né, que você encerrou e é só isso mesmo, porque sempre tem mais, né, não é isso, tem muito mais. E eu acho que só é que dá mesmo essa dúvida, né, do que falar no final. A Fabi fala do obrigado, fala do não falar isso, mas a gente vai treinando aí para fazer os encerramentos. E isso é assunto da mentoria de palestrantes, que por sinal tem encontro amanhã. Fica aqui o convite, se vocês quiserem participar, a gente tem um encontro amanhã. E aí também, né, para trazer a gente solta frases no automático que nos mostram que a gente está nervosa. E aí, esses são os cuidados que a gente tem. Então, frases como é isso, traz esse pensamento, e agora para terminar, como que eu falo que terminou? Minha sugestão é sempre terminar com uma frase. Então, explicou tudo, isso para qualquer apresentação, se a gente não vai fazer ali um pitch, a gente traz uma frase nossa ou de alguém de impacto,
sempre honrando a pessoa, né? Então, informando de quem é aquela frase. A gente não toma posse de uma frase que não é nossa. É lógico que existem frases muito comuns, né? E aí é normal, a gente não vai ficar colocando, vai aparecer lá no Google, autor desconhecido. Mas quando é uma frase assim, então, sugestão, a gente termina. E só estamos falando isso, tá? Porque você mesmo trouxe, a Mônica falaria isso, tal. Porque senão, primeiro ponto, a gente se faz de doida e finge que nem percebeu e continua, né? Eu falo nas palestras que a gente não termina com obrigada. Por quê? Porque encerra, porque acabou, porque agradece lá no começo, né? A oportunidade de estar aqui compartilhando meu conhecimento com vocês. Virou de praxe terminar uma apresentação com gratidão. Gratidão pelo quê? Então, assim, porque é bonitinho, porque eu sou grata por estar aqui. Não. A gente precisa acabar com essas coisas que ficam meio inúteis. Mas agradeço muito, Thaís, e a gente só falou porque você trouxe que a Mônica, senão a gente nem ia comentar. Sim. Mas muito obrigada. Colocar as redes sociais e convidar para a pessoa continuar o bate-papo também nos seus canais também é uma boa. Na próxima você traz aqui o seu @ para as meninas que ainda não te seguem, te seguirem. A próxima forma de lidar com o meu sabotador é me debruçar essas estratégias de marketing. Estamos aqui para isso, e viu? Isso é muito legal, Mari, já vou deixar você falar, mas isso eu acho que é muito legal, e por isso que a gente fala do ambiente seguro, é que a gente percebeu, é nítido o quanto você entende do assunto. Né? Então, assim, isso acontece com todas nós. O nosso assunto, o nosso trabalho, a gente entende muito bem. A gente pegar para fazer todo o processo, a gente faz muito bem. Onde é que eu estou falhando? É no marketing, é na comunicação, é no financeiro? Onde o meu sabotador talvez está gritando mais? Né? Então, é isso. Sua assessora Rose já colocou seu Instagram, maravilhosa, como sempre. Mas é isso. E aí também pode ser uma questão, né? Travou de alguma forma eu me divulgar? Então, é isso que a gente vai olhando em vocês, cutucando, para a gente poder fazer esse movimento ainda mais personalizado. Mari, pode falar? Não, na verdade, eu queria pontuar algo extraordinário na Thaís, né? É a calma dela. Ela trouxe essa calma para o grupo que ninguém ficou eufórica para falar. Até o tempo, né? Obrigada. Ela fala uma leveza assim. Eu falei, gente, quero ser assim. É o pensativo sendo ativado. É muito gostoso, realmente, te ouvir, tá? E aí, foi o que eu falei, o que a gente quer com o encontro de hoje é que vocês não sejam críticas com vocês, mas olhem de verdade esses sabotadores para que a gente coloque em prática as atividades. Então, a Tá vai deixar lá o material, mas a gente vai subir ele também para a plataforma, mas pode colocar lá já para a gente já entrar em ação. É importante entrar em ação, tá? Porque conhecimento que a gente não usufrui não serve de nada. Então, é importante a gente olhar um pouquinho mais para isso e entender. Quiser discutir, quiser conversar, estamos aqui para isso, mas daqui para frente, várias vezes, vocês vão lembrar desses sabotadores. Por isso que a Thaís até fala para a gente colocar um nome em várias situações. E identificar o que está travando é o primeiro passo para a gente alavancar. Certo? Tá, vou pedir só para você parar de compartilhar para a gente tirar aquela foto maravilhosa. Pronto. Inclusive, só mais uma coisa, no último encontro você pediu para a gente falar sobre algo que a gente precisava colocar em prática de forma urgente. Justamente esse foi o meu desafio aqui, que era me apresentar, então eu coloquei em prática já a primeira coisa da mentoria. Que ótimo! Parabéns! Porque aí a gente sabe que isso é um desafio. E se a gente não coloca a nossa carinha para jogo,
a gente continua travada, enroscada, como a Mônica fala, se é para errar, vamos errar aqui. Se é para dar ruim, vamos dar ruim aqui. Então, a ideia é essa. E parabéns, tá, por ter se desafiado, e realmente foi uma delícia te ouvir, e o seu conhecimento estava muito, muito claro ali. E a gente conversa mais nos bastidores. Tá bom. Vamos para a nossa foto, Mônica. Deixa eu me arrumar. Eu acho maravilhoso o tempo que a gente fica na pose. Olha, a gente começa o encontro tudo assim, ó. E na hora da foto, até a postura tá arrumada. Que ótimo. Uma coisa. A gente começou a falar do B2B Connect. E aí, eu sempre vou deixar essa questão mais forte com a Mônica, porque ela é que manja desses paranauê. Mas qual que é a ideia? De vocês realmente se conhecerem, se conectarem e criarem oportunidades. Às vezes, eu não vou consumir o produto ou o serviço da Rose. O que eu vou fazer é indicar ela para alguém. A gente pode até combinar um dia aí, eu acho que Mônica e Rose conseguem falar muito bem dessa história de indicação, e aí entender o porquê é legal e como fazer esse B2B. O que a gente indica é 1 hora, não é um bate-papo, é ser profissional e pontual. Vai responder aquele questionário para o outro e vai ouvir o questionário do outro. Cada um tem meia hora para falar. É isso, é direto, é prático, não é para contar as histórias tristes. Mo, quer falar um pouquinho sobre ele para a gente já colocar essa mulherada para fazer? Sim, a gente pode depois marcar para falar, porque acho que tem algumas pessoas que já praticam, né, esse encontro mais voltado mesmo para networking, que é realmente a gente ser assertivo na nossa conversa, né? Entender o que o outro faz, porque as oportunidades de indicação, elas acontecem, às vezes, numa mesa de bar, que alguém comentou alguma coisa e você lembra da colega. Não necessariamente que vamos consumir uma da outra, a ideia é que quando precisar a gente faça isso, mas ficar de olho nas oportunidades. E aí essa conversa é ser mesmo sistêmica, assim, as perguntas certas, quem busca, os clientes ideais, qual oportunidade que eu posso te indicar, o que você está precisando no momento, que às vezes não vou consumir o seu produto, mas pode ser alguma coisa que eu consiga ajudar de alguma forma. Então, a gente pode depois, se alguém tiver dúvida de como fazer isso, né, a gente pode marcar. E aproveitando também, não se esqueçam de marcar lá na agenda a conversa. Já falei com a Tami, já falei com a Slane. Vamos marcar nosso papo individual, mandei o link para a gente conversar sobre marketing, bater um papo aí sobre as estratégias de Instagram, não só de Instagram, né, para além das redes sociais, os desafios que vocês têm de marketing, falem comigo. A Mônica disponibilizou a agenda dela lá, e aí aproveitem, né? Porque senão vai passar, a gente vai fechar essa agenda, e aí? Então, assim, quando a gente fala das oportunidades, e isso vem gritando no meio que eu vivo, fiquem atentas às oportunidades que a vida nos dá. Porque às vezes a gente está tão corrida, ou a gente está tão com foco no nosso problema, que a gente não está enxergando o mundo de oportunidades que estão acontecendo. Então, assim, esse papo com a Mônica, vocês vão tirar várias coisas da cabeça, vão ter esses insights. Lógico que essas conversas vão continuar. Foi importante até trazer dela primeiro, para a gente entender alguns pontos que a gente consegue resolver pontualmente com vocês, tá? Eu vou colocar de novo o B2B lá. Qual que é a importante de pegar esse questionário, responder. Essa é a primeira parte que vocês vão fazer. Respondam. Aí a gente vai começar a conversar sobre eles e aí marcar esses encontros com as nossas parceiras aqui. Tem mãozinha levantada, Caprone? Então, eu ia perguntar, você falou de marcar posteriormente, se eu posso colocar algumas possibilidades de horário e quem quer fazer comigo.
Que eu Pode. alguém. Eu acho que fica mais fácil, assim. Eu pensei quando você falou semana passada, outra aula, de eu tirar uma tarde e eu colocar essa tarde, e aí quem puder, a gente faz, aí eu coloco, aí se não deu, a gente faz uma outra vez, para entender o que cada uma faz. Boa! Então, vou te dar essa responsabilidade, porque aqui é assim. Caprone, com esse batom vermelho, solta lá a primeira lista. Quem conseguir dentro dessas possibilidades, marca, e assim a gente vai fazendo, sabe? Tipo, a próxima pela... Gente, tem esses dias, tal horário, tal, para vocês realmente irem marcando. Isso é importante, tá? Vocês se conhecerem geram negócio, gente. É isso que a gente quer com isso. Além do que vocês treinarem as apresentações e o que vocês falam a respeito de vocês e do negócio de vocês. Mari, que está com a mãozinha levantada. Na verdade, eu estava com uma dúvida e você já me esclareceu a dúvida. A agenda que foi colocada lá com a Mônica, não é o B2B já, né? É com a Mônica. Mas aí eu fiquei... Tá. Então, o link que tem lá de agenda é com a Mônica. É que vocês vão entrar lá e vão marcar a sessão com ela. E aí a Caprone vai puxar a lista do B2B. Vai pôr lá os horários dela, e aí depois vocês vão colocando já o horário de vocês. Só, por favor, se manifestem, mas não se atropelem. Tá? E lembrando que domingão é dia de tomar café. Onde vai ser, Caprone, o café desse mês? Vai ser no Empório Coisas de Minas, um lugar muito delícia, tão delícia que eu levei meu neto para conhecer, ele quer ir junto. E eu falei, Enzo, não pode. Só mulherada, vovó? Só mulherada. Não pode, Enzo. Então, esse lugar bem legal, é com uma outra proposta do que já foi os outros dois. Quem puder estar comigo será muito bacana, né? É sempre muito legal fazer essas reuniões, fazer esses cafés. E eu gosto muito. É um trabalho muito prazeroso. Delícia. Terapêutico. A Tony vai colocar depois lá no grupo, para quem puder ir indicar e convidar as pessoas, é sempre uma delícia. Não é só para empreendedoras, tá? Esse café é terapêutico para mulheres de todas as idades. É isso que acontece. É um momento realmente terapêutico. Só para vocês terem ideia, lógico que conexões acabam acontecendo, mas as mulheres lá não falam dos seus negócios, falam sobre elas. Então, uma das coisas que a gente coloca bem forte é que cada uma se apresenta como mulher. E aí os negócios fazem parte das conexões, tá? Lógico que a gente também pode pensar e pedir indicação para a nossa querida Eli Watezek de um café aqui em Santos, aqui porque eu ainda estou aqui, não fui embora, e para rolar aí um café terapêutico por aqui. A nossa ideia, a Caprone é da Zona Leste, é importante falar para vocês, mas é que a gente rode mesmo. Então, na região de vocês, conhecem uma cafeteria bacana, onde, qual a nossa exigência? Comando individual, onde as pessoas trabalhem com comando individual, indica aí para a Caprone, porque a gente quer rodar mesmo por aí. Certo? Bom descanso. Para quem vem para a mentoria de palestrante, nos vemos amanhã. Se não, bom descanso, estamos lá no grupo. Bi, essa mentoria de palestrante é das treinadoras? É das treinadoras. Só para eu... Eu não estou mais falando treinadoras, eu estou falando palestrante. Mudei. Então muda lá. Muda lá. Sabia que eu ia tomar bronca. Essa parte eu não vou deixar na gravação, tá? Quando eu muda lá, então. Vou mudar. Beijo, gente. Bom descanso. Tchau, tchau.